Oi, gente, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Aqui estamos bem, graças a Deus. Bom, pra quem não me conhece, né? Eu sou a Ingrid, sou casada com o Ivan. Temos 2 filhos, Bernardo e a Melissa. Bernardo tem 12 anos e a Melissa tem 9 anos. Eu tenho 31, meu marido também tem 31 e temos 17 anos que estamos juntos. Gente, de casado temos 12, que é a idade do B, então, ou seja, casei grávida. Eu quero contar aqui a minha história porque, sinceramente, eu tô muito feliz de estar recebendo mensagens de algumas de vocês lá no meu Instagram. Inclusive, me segue aqui no Instagram, você que não me segue. Tá bom? Eu não tenho postado pouco, na verdade não tenho postado quase nada, mas eu pretendo lá continuar. Mas lá você pode também, adivinha, conversar comigo, tá? Lá eu vou respondendo vocês qualquer dúvida e essas coisas assim. Então, voltando aqui ao assunto, porque o TDAH aqui tá forte, eu recebo algumas mensagens, né, de vocês lá, falando que eu tô inspirando vocês e que minha história, de alguma certa forma, tá ajudando as pessoas e eu super agradeço. Né? Eu acho que esse é o intuito do meu canal. Eu nunca quis aqui só aparecer por aparecer. Ó, os bichos! Aparecer só por aparecer, né? Eu não quero mostrar a minha vida perfeita, eu quero mostrar a minha vida real. E assim, isso pode te inspirar de alguma forma, assim como eu vejo vídeos que me inspiram. E não só isso, eu acho também que as nossas histórias, aquilo que a gente viveu, pode transformar a vida de alguém. As pessoas podem aprender com os nossos erros ou aprender também com os nossos acertos, né? Porque se eu acertei em alguma parte da minha vida, eu quero falar pra você também acertar aí, né? E aquilo que tá errado, que eu errei já, eu vou estar falando também que é pra você não errar. E é isso, eu acho que essa troca tá sendo muito gostosa, né? Embora esse canal seja pequeno, eu já recebo alguns elogios aí que me traz muita alegria. Eu gostaria de conversar sobre uma época dolorida que eu vivi na minha vida, né? Foram problemas, conflitos internos, né? 90%, e alguns externos, deixa eu arrumar aqui, e alguns externos que fizeram com que realmente eu me sentisse Meus filhos estavam sofrendo preconceito, o Bernardo na escola e a Melissa estava na creche, né? Eu vou contar aqui um pouquinho quais foram os que eu tô lembrando, assim, mais, né, fortes, assim, no momento. A Melissa eu fui chamada uma vez na Kita, né, que lá se chama Kita, mas é creche aqui no Brasil, né? E eu fui chamada e foram bem grossos comigo, falando que a Melissa não passaria da creche para a escola, já que ela era uma menina fraca. Usaram essas palavras. Ela é uma menina fraca e para morar na Alemanha e ir para a escola precisa de uma menina forte. E eu falei, então me explica o porquê que a minha filha é fraca. E ele me disse, a Melissa fala assim pra tudo. Se eu mando ela arrumar a sala, ela fala assim. Se eu falo pra ela emprestar o brinquedo, ela fala assim. Se eu falo pra ela sentar pra comer, ela fala assim. Eu falei, qual é o problema nisso? Aí o professor com a professora que estavam no dia viraram pra mim e pro meu marido e disseram assim, porque ela tem que falar não pra tudo. Eu falei, como assim? Quando ela vê que eu estou pedindo pra me levantar, ela deve falar não. Quando eu falar para ela emprestar um brinquedo, ela deve falar, não! Ela deve debater comigo sempre que eu pedir alguma coisa. Eu falei assim, tá, mas isso no nosso país, isso é correto, dela respeitar o senhor. Aí ele me disse que lá não, lá tinha que ser forte. Não quero entrar aqui na questão de cultura e tudo mais, eu só quero dizer o meu ponto de vista. Eu cheguei em casa, eu chorei tanto na frente deles, do professor junto com a professora, e meu marido falando para eu me acalmar, e eu chorava. Eu dizia, pra mim isso é correto, ela tem que respeitar os colegas. Se o colega quer brincar com um brinquedo e o brinquedo não é dela, qual é o problema de compartilhar? E eu tentei ali debater algo que foi frustrado, né? Porque tem coisas que a gente não deve conversar, a gente tem que somente aceitar o ponto de vista de outro e ponto final. E a partir dali, eu comecei a perceber que realmente estávamos no lugar que eu não aguentaria por muito tempo. O meu filho estava passando pela mesma situação. Uma vez ele começou a apanhar de um professor, essa é a verdade. Começou a apertar aqui, sabe? É como se fosse, sei lá, bandido. Tomar tapa na cabeça, beliscão, essas coisas de um professor de esporte, de educação física. E isso me dói. Isso me dói muito, né? Então, essas coisas eu não gostaria de estar falando, mas vocês vão entender o propósito aí, então eu espero que vocês continuem.
tá no vídeo, não me deixe aqui, eu sei que o vídeo vai ficar um pouco longo do que eu estou acostumada, mas por favor, fiquem aqui comigo. E a gente naquela correria de enviar mensagem pro professor, e-mail, tentar encontrar esse professor e nada, mandar mensagem para a secretaria falando do acontecido e nenhuma resposta. Uma vez o meu marido pegou e falou assim, não, chega, eu vou lá, eu vou conversar, tudo mais. E o professor falou, calma, eu vou resolver. Vou marcar uma reunião para vocês conversarem, né? Meu marido, meu filho, junto com o professor, o professor que fazia essas coisas com ele. E ele tinha 8 a 9 anos de idade na época. E daí o professor marcou uma reunião, só que sem autorização nossa, e foi o professor que fazia essas coisas, o professor-chefe da sala, o titular, junto com o meu filho. E o professor falava, faz comigo o que o professor de esporte fazia com você, para eu ver se dói mesmo, porque você falou pro seu pai que tá doendo, falou pra sua mãe que tá doendo, eu não acho que esteja doendo. Aí o meu filho fazia no professor titular, aí o professor titular falava, eu não sinto dor, faz como ele fez em você. Aí o meu filho fazia nele, isso não tá doendo. Por que você tem medo do professor? Você tem medo do professor de esporte? Aí o B falava que sim. O B me contou tudo depois, né? Aí ele falava, você não precisa ter medo dele, isso daí é normal, isso daí não é dor. E acabou a conversa. E aí a gente recebeu uma mensagem falando, tá tudo resolvido, o B já teve reunião com a gente. Aí meu marido falou, como assim, sem algum adulto por perto? Não obtivemos resposta, meu marido foi lá na escola, começou uma discussão, meu marido junto com o professor de esporte. E o professor de esporte pediu, não desculpa, mas ele falou, ok, eu entendo, já que você não quer que eu faça isso com o teu filho, eu não vou mais fazer com o teu filho, somente com o teu filho. Aí o professor continuava fazendo com as outras crianças e não fazia com o meu filho. Isso durou alguns pouquíssimos meses, talvez 2 meses, foi quando a gente trocou o B de escola. Ingrid, por que você não trocou antes? Não é fácil trocar de escola, você tem que ter um motivo real, porque senão você não é mudado de escola, tá? Então, só quem viveu lá sabe que também há algumas dificuldades que pro brasileiro é fácil, muda de escola, muda de apartamento, lá não é tão simples assim. Até hoje, isso fazem 4 anos, a gente não obteve nenhum tipo de resposta da escola. A gente tirou o B dessa escola, foi para uma outra. E daí tudo começou a fazer sentido na minha vida, na questão de eu não presto para ser mãe. Depois desses acontecidos, eu entrei numa depressão. Uma depressão, eu me escondia através de sorrisos, que eu sempre sorri, através de comidas que eu sempre cozinhei bem, bolos, festas, eu sempre fazia, sempre fiz. E eu chamava as pessoas, eu chamava os amigos dos meus filhos, né, todas as meus familiares de lá. Vocês podem ver algumas das festas aí no canal. Muito antes, né, eu já fazia tudo isso, só que eu não gravava ainda. Lembrando aqui que eu não estou falando tudo isso para sujar o nome da Alemanha ou da cidade de Berlim que eu vivi, tá? Eu não tô fazendo isso, tanto é que essas coisas eu nem vim falar antes, porque eu sei que as pessoas podem pensar que eu estou julgando tudo, por tudo que aconteceu comigo. Não, eu sei que essas coisas são exceções. Voltando. A partir desse momento, eu comecei, na minha cabeça, a falar que todas as coisas que estavam acontecendo, tudo era culpa minha. Que eu não era uma boa mãe, uma boa esposa, uma boa mulher, que eu estava orando pouco, que eu estava fazendo as coisas, sei lá, de qualquer jeito. Eu comecei a me pegar num conflito interno muito grande, e daí eu entrei num processo depressivo também muito grande, de muita dor, de muito choro, de muito sofrimento. Eu não busquei ajuda médica, então você que tá passando por um momento assim, busque ajuda médica, né? Eu não busquei. A dificuldade de ter alguém brasileiro para poder conversar lá é imensa, um psicólogo, psiquiatra. São alemães e o meu nível de alemão não é para níveis de medicina, né? São níveis de trabalho, é somente esse. E aí foi quando eu pensei que já que eu não estava prestando para nada, porque tudo começou a desmoronar na minha cabeça, né? Esses problemas assim começaram a acontecer tudo ao mesmo tempo, na mesma época, no mesmo mês.
eu comecei a me pegar assim e falar, ok, eu vou acabar com esse sofrimento, né? E eu vou desistir da minha vida. Se é que vocês me entendem. Tem palavras aqui que eu não posso falar no YouTube, né? Porque senão, né? Porque eu achei que tudo estava dando errado, tudo era culpa minha, que eu não era boa o suficiente, que eu não prestava para isso, para ser mãe, que eu não prestava para mais nada, que eu não tinha mais propósito na minha vida, que eu era fraca, inconstante, que eu era uma pessoa que não servia para mais ninguém, para mais nada. E essas coisas começaram a tomar conta de uma tal forma na minha cabeça, tá? Na minha cabeça eu tinha a convicção que eu tinha que colocar um fim nisso. Nessa época que tudo estava acontecendo, estávamos ainda com uma viagem programada para a cidade de Potsdam, perto de Berlim ali, né? E nós iríamos ficar ali no hotel Dora de Sanssouci. É uma cidade ali perto de Berlim e esse hotel é quase 5 estrelas, né? Tava tudo indo bem até então. E daí na minha cabeça tava esse turbilhão de coisas. Aí eu falei pro meu marido, no caminho de buscar minha filha na creche e o meu filho na escola. Eu falei, amor, liga pro hotel pra confirmar tudo direitinho. E no meio da ligação tem um telão que mostra se o trem tá vindo. E aí tava escrito 1 minuto e começou a piscar. E daí eu pensei, ele está em ligação e eu estou aqui sem fazer nada. Eu fui me afastando dele e daí eu vendo, né, o trem chegando assim, bem de longe. E daí eu pensei em chegar no trilho do trem para acabar com todos os problemas, que eu achava que tudo acontecia, era culpa minha, porque eu era o problema. E eu pensei isso. Aí na hora que eu tava chegando próximo e o trem tava vindo, eu lembrei que se a gente perdesse esse trem, se o meu marido perdesse esse trem, ele não conseguiria chegar no horário certo para buscar minha filha, que ela ia ficar esperando muito tempo. Foi quando meu marido terminou a ligação, falou, amor, eu olhei para trás. E esses segundos que eu fiquei pensando isso, o trem passou e parou. Na hora que eu olhei para trás, ele falou, que foi? Eu falei, nada. E a gente entrou no trem, normalmente. E eu agradeço a Deus por tudo que aconteceu na minha vida, todas as dores. Tem dores que pra mim foi difícil, que pra você pode estar sendo fácil, né? Pensar assim, falar assim, pô, que besteira, Ingrid. Mas tem dores que você sente também que pra mim pode ser, pá, fácil de resolver. É assim que uma pessoa vive, né? É assim que uma pessoa entra em depressão. São problemas aparentemente bobos para alguns, que são tão difíceis para outros. E não foi sozinha que eu consegui, né? Foi eu me abrindo com meu marido, ele foi me ajudando em oração, foi com a ajuda de Deus, claro, né? Para quem é cristão aí sabe a importância da gente ter um pai dos céus, né? Ele também é o nosso pai na terra. Eu sei que tudo que eu passei, tudo que eu sofri, muito, a gente vai conversando muito mais ao longo desses meses e anos que eu estaria aqui no YouTube. O que você veio fazer aqui, Ingrid? Criar um canal no YouTube? É porque eu falei pra Deus, Deus, eu tenho que ter um propósito em tudo que eu sofri. E eu creio nisso, né? Algumas mensagens lá no Instagram que eu tenho recebido, aqui no YouTube também, de que eu tô inspirando. Vocês não sabem a alegria que eu sinto. Vocês não sabem, vocês não têm noção. E é isso que eu vim criar o canal. Não foi pra mostrar a minha vida perfeita, foi mostrar a minha vida real. Tudo que eu passei, eu vou falar tudo com vocês. Eu queria te dizer, né, pra finalizar o vídeo aqui, já tá escurecendo, a Bela já tá querendo latir, os filhos já estão chegando. Eu queria te dizer que você vai conseguir sair dessa. Nós somos amigas, tá bom? Eu tô aqui pra te dar a mão aí. Você não está sozinha. E meu choro hoje é de gratidão. Gratidão a Deus, porque tudo tem um propósito, sabe? Eu tô muito feliz em estar nesse país improvável, no Brasil, um país de
de muita dificuldade. Eu queria dar a mão para cada um aqui, dar a mão para cada mulher que sofre aqui. Eu pretendo um dia ajudar muita gente. Hoje que eu consigo 1.900 e poucos inscritos, mas já é muito para mim. E para eu finalizar esse vídeo, né, eu quero te pedir aí o seu like, se inscreva no canal, coloca qualquer tipo de comentário que eu estarei aqui respondendo, tá bom? Que Deus abençoe a cada uma de vocês. Vamos seguir firmes e fortes aí até o fim, tá? Você é forte, nunca se esqueça disso. Eu sou forte, nós somos juntas então, meu bem. Ninguém nos derruba, tá bom? Deus abençoe. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Beijos, tchau!